pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula do nosso curso e hoje nós vamos falar sobre uma das estratégias que a gente utiliza, tá? Que eu utilizo aqui para montar minha carteira previdenciária pensando na aposentadoria, tá? Eu acho que se você iniciou esse curso aqui, se você veio buscar esse curso, é justamente por isso, porque você quer buscar a sua liberdade financeira e nesse quesito de busca de liberdade financeira, nós precisamos saber qual o caminho correto a seguir. Porque como vocês viram aqui no curso, existem várias estratégias, existem vários caminhos, mas apenas dois caminhos, que é esse e um outro que eu vou mostrar para vocês no próxima aula. O módulo aqui, essa primeira aula, é sobre o Value Investing, tá? O que quer dizer Value Invest? É investimentos de valor. É que você vai buscar investimentos onde vai te dar um retorno, vai te dar uma valorização que vai ser essencial aí para o teu crescimento da tua carteira, tá? Vamos ver qual o conceito do Value Invest, né? O Value Invest, pessoal, é uma estratégia de investimento que aposta na compra de ações depreciadas. O que significa ações depreciadas? Significam ações que estejam com seu valor abaixo do que o mercado está precificando. André, como é que a gente verifica? Como é que a gente acha essas empresas? Tá? Calma que a gente vai chegar lá. O que ela considera? Ela considera o valor potencial de uma empresa e não o valor apresentado no mercado financeiro. A gente traz um exemplo aqui muito claro de uma empresa americana chamada Tesla, que é uma empresa que fabrica automóveis elétricos, né? A Tesla, ela, alguns anos atrás, se a gente fosse imaginar, 15, 20 anos atrás, falar em carros elétricos seria algo muito espantoso, né? Algo assim que as pessoas poderiam falar, caramba, isso não vai dar certo. E hoje a Tesla comprovou que é uma empresa gigantesca e atingiu patamares muito elevados, né? Sendo uma das empresas mais valiosas da S&P 500, né? Da Nasdaq, lá da Bolsa de Valores americana, atingindo um patamar surpreendente. Então, quem investiu lá atrás olhando o potencial de crescimento da Tesla e não o que o mercado apresentava, o mercado financeiro, se deu muito bem, né? Então é isso que o investidor de Value investe, ele olha isso, o valor da empresa, o potencial da empresa e não apenas o valor ali financeiro, né? Ele olha a parte intrínseca da empresa, o que está ali dentro, né? Aquela coisa que poucos conseguem enxergar, essa é a verdade. Mas nós aqui conseguimos montar uma carteira que é diversificada, tanto em Value Invest como Buy and Hold. Cada uma tem um conceito diferenciado, tá? Os investidores de Value Invest compram ações de empresas que eles consideram estar abaixo do preço. Isso que a gente já viu ali, a questão que está depreciada. Mas que ao longo prazo possam se valorizar. São empresas com potencial de crescimento e potencial gigantesco de valorização. Essas empresas, como nós já vimos ali nas outras aulas, são chamadas de empresas small caps. São empresas que têm um potencial de crescimento. São empresas ali com um patrimônio ainda pequeno, mas que têm um negócio que a gente sabe, olhando ali a empresa, olhando o movimento do mercado, né? Olhando as tendências do mercado, a gente percebe que a gente consegue ver essa empresa encaixada no mercado daqui 10, 15, 20 anos. Isso faz toda a diferença, tá? Mas uma coisa bem clara que a gente precisa deixar aqui, pessoal, deixar um ponto bem claro, essa análise ela é individual, tá? E ela pode variar de acordo com a interpretação de cada pessoa. Então, desse modo, caso o investidor esteja correto, o valor das ações dessa empresa pode valorizar substancialmente. Então, como a gente viu que a escolha de uma ação não é algo tão simples, né? Não é algo tão fácil. Não é como você ir no mercado e comprar alguma mercadoria, comprar alguma coisa, não. Você precisa analisar muito bem isso. E tem algumas coisas que, por exemplo, alguns investidores veem que outros não veem, isso é normal. Nós temos aí grandes investidores aí, Warren Buffett, Barsi, Luiz Parisotto, entre outros grandes investidores, que um papel, de repente, pode ser bom para um e não ser bom para outro. Cada um pode enxergar uma vertente naquele tipo de papel. Mas a nossa estratégia, ela tem sim uma parte da carteira, a gente vai ter uma aula justamente só sobre isso, falando sobre a carteira, como montar uma carteira vencedora. Na carteira existem small caps, existem empresas que realmente são empresas que vão dar aí no futuro uma boa valorização, né? A gente analisando, a gente verificando os números da empresa e também o potencial de crescimento, como é que essa empresa vai estar no mercado daqui X anos. Isso leva a gente a crer que são empresas que vão dar um retorno bacana para a nossa carteira. Por isso que a gente deixa um percentual pequeno também nessas small caps, porque
Como a gente sabe, o mercado da Bolsa de Valores é um mercado variável, né? Então, ele vai variando aí conforme os acontecimentos e a gente nunca pode cravar nada, né? Mas a gente pode analisar e verificar que isso é uma tendência para o futuro, tá? Qual o significado, né, pessoal, de Value Invest, né? Seria investimento em valor, foi o que a gente comentou aqui. O conceito do termo é exatamente isso. Você investe no valor potencial de um negócio, tá? Compra as ações geralmente em baixa, tá? E espera lucrar com o desenvolvimento da empresa no longo prazo. E pode ser que muitas vezes você precise fazer um rebalanceamento, né? Porque essas empresas de valorização geralmente são empresas que não pagam dividendos. E eu explico o porquê que elas não pagam. Porque tu imagina uma empresa que está começando a ganhar tração, começando a ganhar mercado. É uma empresa que ainda não pode distribuir tantos lucros assim, porque ela precisa reinvestir os lucros na empresa. É muito comum, muito normal uma empresa que está ganhando tração, está iniciando, por mais que seja uma empresa que está com ações abertas na Bolsa de Valores, né? É uma empresa de capital aberto. Apesar disso, apesar de já ser para estar na bolsa precisa ser uma empresa bem conceituada, não é qualquer empresa que entra, mas mesmo assim ainda é uma empresa olhando para esse oceano da bolsa de valores, é uma empresa ainda que precisa ganhar uma atração maior para se tornar, por exemplo, uma blue chip, se tornar uma grande empresa, uma vaca leiteira da bolsa que a gente chama, que são as empresas que pagam bons dividendos, tá? Em resumo, pessoal, significa que você acredita no potencial de crescimento da empresa, né? E não em seus papéis. Então é aquela questão, às vezes você. Isso serve no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai fazer um investimento, de repente vai fazer um investimento em alguma empresa, em algum negócio, você acredita no potencial daquele negócio. Muitas vezes é um negócio ali que está iniciando, você não consegue vislumbrar ainda naquele momento ali alguma coisa, mas você sabe que no longo prazo é um negócio que tende a dar muito lucro, tá? A fórmula do Value Invest, pessoal. O Benjamin Graham, que foi um dos grandes investidores que existiu, né? Ele foi o professor do Warren Buffett, né? O Warren Buffett trabalhou com ele na década aí de 50. Inclusive, o Benjamin Graham passou pelaquela crise da Bolsa de Valores de 1929, né? Nos Estados Unidos. Ele fala no livro dele, inclusive vou até indicar esse livro para vocês no final aqui. O Value Invest, pessoal, ele se baseia em 4 princípios simples, né? Que devem ser considerados na hora de escolher em quais ações você vai investir. São eles: querer pertencer. Você deve buscar empresas em que você acredita, tá? A ponto de desejar ser sócio de fato por um longo período daquela empresa. Então, quando eu falo que comprar ações não é simplesmente comprar ações, e sim se tornar sócio de uma empresa, você é um empreendedor indireto, de forma indireta, você não participa das decisões da empresa, das estratégias da empresa, mas você participa colocando o seu dinheiro lá para que a empresa consiga rentabilizar esse dinheiro, consiga investir e te trazer os retornos, é claro. Porque toda empresa, todo empreendedor procura obter lucros, né? Então você precisa querer pertencer. Cara, será que eu me vejo sendo sócio dessa empresa? Eu vou investir nessa empresa simplesmente porque eu quero ganhar dinheiro, porque é um negócio que me atrai, é um negócio bacana. Então, o investidor de valor ele procura muito isso. Ele procura assim, caramba, eu sou sócio dessa empresa. Essa é uma empresa que foca na sustentabilidade, é uma empresa que traz um retorno grande para a sociedade também. Então, você tem que olhar todos esses pontos, tá? O segundo ponto, analisar. Usar critérios de análises fundamentalistas. Porque não adianta também simplesmente só querer pertencer para aquela empresa, só querer ser sócio daquela empresa. Às vezes a empresa tem um know-how lindo, tem um negócio muito bom, mas é um negócio que muitas vezes pode ser que não dê aquela atração necessária, né? Então você precisa usar critérios de análise fundamentalistas, tá? Para você buscar empresas que estejam com as suas ações depreciadas. Então, ou seja, valendo menos do que deveriam, tá? Então você precisa fazer uma análise, uma busca muito criteriosa e uma busca com paciência mesmo para detectar essas empresas. Confiar. Você aceitaria ser sócio da empresa de um amigo, por exemplo, mesmo sem gostar do produto oferecido por ela, né? Então você tem que olhar tudo isso, qual o produto que essa empresa oferece, qual o nicho de mercado, qual o mix de produtos que ela tem, qual é o público-alvo dessa empresa, né? Qual a missão dessa empresa? Será que ela pensa também na sustentabilidade? Será que ela pensa no meio ambiente? Será que ela pensa, então, ela pensa no que está em volta dela, no entorno, ela visa só lucro e dinheiro, né?
Eu acho que são fatores importantes também. Ou talvez, se não considerasse que essa empresa apresentasse uma vantagem competitiva, né? Então a gente se pergunta isso. Imagina você aí, um amigo seu te chamando, fulano, vem ser meu sócio aqui, tá? Mas aí, qual produto que você vende? Eu vendo Mary Kay, né? Eu vendo Inodê. Quer ser meu sócio? Tipo, é um produto que você não acredita de repente, é um produto que não tá, que não faz seus olhos brilharem, né? Então pode ser que essa não seja uma empresa ideal para você. Mesmo que muitas vezes, mesmo que seja uma empresa que de repente tem aí um potencial, mas se você não acreditar, não enxergar aquilo naquele momento, acho que muitas vezes é melhor você nem entrar para depois de repente não se arrepender, né? Então, confiar, gostar, entender o mercado que esse produto está inserido, entender a marca é fundamental. Lembre-se que a ideia é casar com aquelas ações, né? A ideia é ficar o maior tempo possível ali com aquelas ações. Então, é uma decisão muito séria a pessoa comprar uma ação. É uma decisão de ser sócio mesmo, de comprar e ficar com aquela ação ali, quem sabe, pelo resto da sua vida. Então, é uma situação que você precisa analisar bem, tá? Manter a calma. Empresas sofrem altas e baixas, né? Isso é absolutamente normal na Bolsa de Valores. Não dá para se desesperar, tá? Acredite em sua estratégia, confie na sua análise, aproveite os momentos críticos para encontrar novas oportunidades. Nessa crise que teve agora, que está tendo ainda, né, da pandemia, eu lembro que lá em março de 2020 a bolsa derreteu 40, 50%, né? E foi a época que eu mais comprei ações. Então, na crise, né, muita gente acaba enriquecendo cada vez mais. Não que a gente fique feliz, né, de estar ganhando dinheiro por causa de uma situação tão terrível quanto a pandemia, mas na crise você tem que ter sangue frio, tá? Sangue frio e continuar fazendo seus aportes e não se preocupar. Então, e mantenha calma nos momentos positivos para não tomar decisões precipitadas, né? Porque muitas vezes é aquilo que a gente fala, né? A gente precisa ter precaução na baixa e também manter a calma nos momentos de alta, porque quando você está numa alta muito grande, você pode querer ali vender aquela ação e muitas vezes deixar de ganhar os proventos que ela vai liberar para você, né? Então eu já vi muita gente fazendo isso, perguntando isso, né? André, eu acabei vendendo porque eu realizei lucro. Não existe realizar lucro na Bolsa de Valores, né? Na Bolsa de Valores existe o quê? Você ganhar dividendos, você ganhar juros sobre capital próprio, você ganhar bonificações. Então, na Bolsa é isso. Quando você vira sócio de uma empresa, que você quer receber os lucros daquela empresa ali. No Vale ou Invest, pode ser que aconteça alguma outra vez que você tem que fazer um rebalanceamento, fazer uma venda, né, vender um pouco ali para colocar numa outra empresa. Isso acontece. A gente vai falar mais sobre isso daqui para frente, tá? Aí eu trago até um exemplo do Warren Buffett, o Warren Buffett, a empresa dele investe, ele comprou uma quantidade significativa das ações da Coca-Cola, né? O motivo que ele comprou essas ações da Coca-Cola. O Warren Buffett gosta muito de Coca-Cola. Vocês podem até ver uma foto que ele tomando uma latinha de Coca-Cola, né? Ele acredita que as pessoas sempre vão continuar consumindo a bebida. Então ele acredita o quê? Que a Coca-Cola é um produto atemporal, é um produto que vai existir sempre. Enquanto existe o mundo, vai existir Coca-Cola. Dificilmente a Coca-Cola vai deixar de existir. Então ele acredita que as pessoas sempre vão consumir Coca-Cola. Muitas vezes ele nem comprou as ações pelo fato dos números, poderia até ter uma outra empresa melhor do que a Coca-Cola. Mas ele acredita tanto no produto que a Coca-Cola faz, produz, entrega, que ele investe na Coca-Cola por isso, porque ele acredita na empresa. E ele não está errado, porque ele tem a visão que é de sócio, né? E saiu até uma matéria bem interessante que o Warren Buffett ele ganha mais dinheiro de participação nos lucros da Coca-Cola do que o próprio CEO da Coca-Cola, né? Então, para vocês verem aí como foi uma decisão bem legal do Warren Buffett. Análise fundamentalista no Value Invest. O que a gente precisa olhar, pessoal? O nível de atividade da empresa, né? O que essa empresa entrega no mercado, qual o nível dela. Lembra aquele negocinho que eu falei para vocês de ir lá no Reclame Aqui, olhar como é que está a empresa? Como é que é a atividade dessa empresa no mercado? O que essa empresa entrega, né? Qual é o potencial dessa empresa? Então, analisar tudo isso é importantíssimo, tá? A inflação, né? Você tem que olhar a inflação, como é que está no momento, para você verificar se realmente essa rentabilidade que você projeta é uma rentabilidade viável, né? Porque a inflação é um índice, como a gente já falou, é um índice que ele aplica em cima das rentabilidades, né?
Se você tem uma rentabilidade de 10% ao ano, você precisa descontar a inflação, porque a inflação ela vai corroendo o teu poder de compra ao longo dos anos. Então você precisa ficar muito atento na inflação do período. A taxa de câmbio, né, principalmente para as empresas que trabalham com produtos importados. Taxa de juros, né? Como é que está a taxa de juros no Brasil, que é a Selic. Tamanho e faturamento, você precisa verificar, né, o tamanho dessa empresa, como é que é a... Se você puder até visitar a empresa, se você mora na região onde essa empresa está localizada, visita a empresa, dá uma olhada nas instalações, dá uma verificada no faturamento da empresa, entra no RI da empresa, que é o relacionamento com investidores, dá uma olhada nos balanços da empresa, vai lá na linha lá do DRE, né? Verifica lá o lucro líquido da empresa, né? A capacidade instalada, né, dessa empresa. Tecnologia dessa empresa é uma empresa que investe em tecnologia, que é importante. Hoje as grandes empresas do mercado são empresas de tecnologia, empresas que investem em tecnologia, né? Quais são os novos produtos que essa empresa pretende criar nos próximos anos? O histórico da empresa, isso é importantíssimo, saber o histórico da empresa. Essa empresa vem obtendo lucros recorrentes durante o passar dos anos. Análise qualitativa da empresa, né? Qual é a qualidade dessa empresa? O que essa empresa entrega numa visão macro, né? Macroeconômica falando. O que essa empresa traz de novidade? O que essa empresa vem agregando na sociedade também? Então, acho que esses são 10 pontos que nós precisamos olhar e olhar bem antes de escolher uma ação. E a gente vai ver também isso lá na frente, no decorrer do próximo módulo, que lá nós vamos aplicar uma aula explicando como que deve escolher, como que nós escolhemos uma ação para colocar na nossa carteira, tá? A fórmula de Benjamin Graham, como é que ele utilizou essa fórmula aí, né? Como é que ele utilizou por tantos anos essa fórmula para encontrar o valor intrínseco das empresas, se essa empresa está sendo negociada por um valor justo ou não, beleza? Até a próxima aula, um abraço!